Poranduba. Olá, nesse Gazine nós vamos conhecer o Poranduba. É um fanzine cujo termo é da língua tupi. Significa notícia, informação, pergunta, história, narrativa, relação. Poranduba tem esses significados. Valdir Ramos, o criador do fanzine Poranduba, que é o mesmo autor do Faderzine, que eu já mostrei num dos meus gazines, ele tem feito esse Poranduba desde anos atrás, desde o final do século passado para esse, e ele me enviou alguns anteriores, de 1999, 2000 e 2001, me enviou também 2 Porandubas, números 1 e 2, já mais recentes um pouco, de 2018, e ontem mesmo chegou-me às mãos com esse belo... Eu ia fazer a abertura aqui com vocês, mas resolvi abrir antes com esse belo envelopezine, que inclusive vem aqui, vem um corte aqui na colagem, vem também um corte aqui no endereço e vem aqui um pequeno selo que ele cola de Amizade Produções Independentes. Então, a diferença desse último Poranduba, que é um reinício, é que o formato não é A5, é um formato mais quadrangular. Mas antes de mostrar esse último, eu quero falar um pouco dos anteriores. Então aqui nós temos as capas, que tem como se fosse um calendário, né? E a última capa de cada uma arte, ou então uma foto, né? Eu vou pegar o de 1999 e vamos verificar um pouco da capa, né? Então aqui nós temos abril 1999, Anarcozine, texto de Cosmogonia Quixua, texto crítico Negócio do Sertão e o significado de Poranduba do Tupi, pergunta, notícia, informação, tudo na capa. A última capa temos o último Tamoio, quadro de Rodolfo Almoedo, numa versão do Luiz Sá. Luiz Sá foi um quadrinista antigo, muito reconhecido e famoso, né, da história dos quadrinhos nacionais. E aí, quando a gente abre o fanzine, né, nós temos o editorial dos 500 anos do Brasil e as interrogações. Nós temos a dedicatória, o Valdir Ramos com o endereço de Araraquara, e embaixo de tudo, eu quero ler aqui para vocês, tem um outro aqui, deixa eu ver. Sim. Embora os autores das histórias aqui publicadas não tenham sido consultados, estão reservados os direitos das obras que pertencem aos mesmos. Esta é uma publicação aperiódica, anarquista, sem fins lucrativos, pela paz, amor e liberdade a todos os seres. Sim, tem até um selo aqui em vermelho, que é um carimbo que ele fez, né? Aqui sintetiza mais, novamente, né, algumas das qualidades do fanzine, né? E aí tem uma matéria sobre o Poranduba, que foi feita por alguém, por outro autor, em um jornal, né? E virando, a matéria inclusive foi colada aqui, virando temos algumas histórias em quadrinhos que tem a ver com o tema, então, o tema da natureza, do indígena, né? Do recrudescimento da importância do que é a natureza do povo indígena, de não se destruir as culturas, né? Não se menosprezar outras, enfim, tem todo esse espírito na temática do Poranduba, né? Estava revendo aqui o logotipo do primeiro,
dos outros, né? Tem algumas diferenças aqui também. Histórias em quadrinhos do Nilson, nesse número. O Nilson tem um humor muito interessante, muito fino. Textos, história em quadrinhos do Luciano Hirtum. Tem a ver também com questões culturais, florestas, folclore, né? Então essa história tem a ver com isso. O Luciano Hirtum é de Minas Gerais, um grande conhecido da área dos quadrinhos. Histórias em quadrinhos do Nani, outro cartunista. O traço até lembra um pouco do Nilson, mas tem diferenças, obviamente. Textos aqui sobre o André Toral e uma história em quadrinhos do Flávio Colim, tem a ver com a natureza também. O genial Flávio Colim, de estilo único no Brasil, assim, no quadrinho brasileiro e no quadrinho mundial, assim como o Flávio Shimomoto. E notas e comentários no final. Aí vamos pular aqui para o de 2001. Então, no editorial desse aqui, ele menciona as histórias em quadrinhos, fanzines, dedicatória, etc. E tem história em quadrinhos do André Toral. Tem também história em quadrinhos de outros autores. Esse aqui eu não estou reconhecendo agora, eu vou mostrar para vocês, depois eu vejo se eu encontro o autor. Jô Oliveira. Jô Oliveira residiu até em Brasília, tem uma gibiteca em Brasília que chegou a ter o nome dele, eu não sei se mudaram o nome, o espaço cultural, enfim. O traço dele lembra um pouco cordel, né? Desenhos de cordel. Tem comentários também, apoio. Eu não posso ler com vocês aqui, mas são fanzines bem interessantes e com temáticas coerentes, né? Com a proposta do fanzine Poranduba, do Valdir Ramos. Vocês veem as fotos aqui. Aqui fala até do irmão, um outro texto falando do Faderzine, né? Mas vamos nos ater aqui ao Poranduba. Mais histórias em quadrinhos do Nilson. Tem uma história em quadrinhos sobre o Chico Mendes do Bira, o cartunista Bira. Então, Chico Mendes que foi assassinado, virou parte da história do Brasil, parte da história sanguinária também do Brasil, da história de um país imenso que não tem, enfim, não consegue controlar a desonestidade, né, a grilagem, os assassinatos que ocorrem principalmente na região norte do Brasil, na Amazônia. Enfim, é um país que tem essa marca e essa dificuldade dessa convivência com as pessoas que querem um país rico em todas as diversidades, enquanto outros têm pequenas franquias, entre aspas, que são desonestas, trabalham contra uma nação integrada, né? E mais para si próprios. Bom, imagens outras aqui sobre os índios brasileiros, mais histórias em quadrinhos do Nilson e do Nani. Tem textos, Manifesto da Comissão Indígena dos 500 anos. Tem outros autores aqui, eu não reconheço o traço desse também, embora esse aqui lembre o Quino, mas não é o Quino. Outros autores, mais algum outro texto e uma outra história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são muito bem escolhidas, é um fanzine muito rico com relação a manter a coerência da temática e a diversidade de autorias
de quadrinhos, né? E essa imagem, essa ilustração final do Jaime Leão, se eu não me engano, um grande artista brasileiro, ilustrador, se for ele quem eu penso. Aí vamos agora para os Porandubas Express Zine, que são esses que eu mostrei, são até o ano 2000, e agora nós temos os de 2018, número 1 e número 2. As capas são um pouco diferentes, que as capas aqui têm um trabalho baseado na pesquisa dos quadrinhos, tem a ver com Will Eisner também, então é uma colagem, né, que ele chega a mencionar aqui num que ele me mandou, acho que num outro aqui, talvez nesse mesmo. Quadrinhos viram categoria no Prêmio Jabuti, Nacional e Popular traz chanchadeiros, ele coloca esses detalhes na capa. Na parte interna ele explica um pouco a guisa editorial, vou ler para vocês. Entre os anos 90 e 91, a Folha de São Paulo publicou todas as segundas-feiras o que ela denominou os quadrões. Eu tinha uma coleção com essas páginas internas da Folha de São Paulo que vinha com os quadrões. Uma grande parte do que eu tinha foi comido pelos cupins, mas infelizmente, né? Mas restaram alguns. E aí ele menciona aqui as publicações que eram Crazy Cat, Os Três Amigos, Laerte, Angeli e Glauco, Matt Groening com In Hell, Life in Hell, Vida no Inferno, From Hell, do Alan Moore. Mas o Matt Groening, criador dos Simpsons, tinha uma série de quadrinhos chamada Life in Hell, que saía na Folha de São Paulo também. É uma fase muito rica essa do início da década de 90. E outros quadrinhos nacionais também, como grandes personagens da nossa história, do Luiz Stein e Marcelo Taz, e Nacional e Popular de Maraci, Smirkov e Tony. Nacional e Popular, que ele publica, desculpem a tosse final aqui, saí de um Covid recentemente, como eu falei no último vídeo, que me atacou a sinusite, e a sinusite é como também acabou sendo uma gripe forte comigo, aqui tá, vez ou outra aparece um resquício. Nacional e Popular, então ele publica muito do que foi publicado na Folha de São Paulo, neste fanzine de número 1, retomando o Poranduba, no ano de 2018. Né? Então é bem interessante. E no finalzinho aqui, na última capa, colagem livre a partir de páginas do livro Poemix, do Álvaro de Sá, edição do autor que me foi presenteado pelo saudoso professor Wilcon Joia Pereira. Essa última capa aqui. Mas tem a primeira, se eu não me engano, em algum momento ele menciona também o livro do Will Eisner, mas eu não sei se é nesse em específico. Aí eu tenho esse volume aqui 1 e tenho o fanzine 2. Né? E aqui é esse aqui. A capa dele é bem interessante também, embora semelhante ao anterior. Ele traz alguns detalhes aqui, né? Poranduba 2, Express Zine, a descrição, o significado de Poranduba, e a única coisa que eu lamento na vida é jamais ter feito histórias em quadrinhos do Pablo Picasso. É uma fala dele, eu já li essa fala em outros livros. Série conta história esquecida do Brasil. Grandes personagens da nossa história. É uma recuperação dos livros ufanistas da história do Brasil, publicados na época do regime militar. Então ele traz alguma coisa sobre isso aqui. Dentro do fanzine, ele traz uma outra série da época da Folha de São Paulo, que é Grandes Personagens da Nossa História, de Luiz Stein e Marcelo Taz. Então ele agremia aqui, agrega nessas páginas uma sequência dessa série de histórias em quadrinhos que foi publicada na época também, no início da década de 90, no jornal. Olha, tem muito a ver com a política da época também. Zélia Cardoso de Mello, super-ministra do Brasil, nunca na nossa história uma mulher foi tão bacana, nem mesmo Princesa Isabel. Bom, essa é a história em quadrinhos, provavelmente tem ironia,
dos autores Stein e Taz, né? Eu estou lendo alguns trechos. Né? Preparada nos laboratórios da USP, Zé enfrenta com frieza a eficiência de computador, empresários à beira de ataques de nervos e espirais inflacionários nacionais. Castor de Andrade é o poderoso chefão entre os banqueiros do jogo do bicho no Brasil. Já foi preso 7 vezes, mas nunca perdeu a elegância. Então, um pouco da história do Brasil aqui, nessas sequências publicadas no Poranduba Express Zine 2. Por fim, o último, o mais recente, ele me mandou uma carta tanto para o anterior como para esse. A carta resumida, né? Como prometido, segue o Poranduba Express número 3. Espero que goste, com um forte abraço. Votos, paz, amor, saúde. Então esse aqui é o número 3, mais recente deles, que ele estava preparando, ele havia comentado até no Facebook comigo. Na última capa aqui, colagem livre a partir das páginas do livro de Álvaro de Sá, essa capa aqui, a última. E na primeira aqui, algo do Crazy Cat, do Pat Sullivan, desenhista do Gato Félix. E alguns detalhes, que o Walt Disney também se confessou discípulo do grafismo de Herriman. Aliás, Herriman era o... Pat Sullivan, do Gato Félix, e Herriman, o criador do Crazy Cat, que é a série de histórias em quadrinhos do Rato e do Gato. São histórias em quadrinhos um tanto surrealistas, modernas e até de vanguarda para a época que foram publicadas. E ele retoma essa série nesse fanzine, um formato um pouco maior, quadrado, com bastante tiras do Crazy Cat, do Herriman, o autor Herriman. Então os cenários são bem interessantes do Crazy Cat, porque tem umas estruturas de figuras geométricas irregulares. Era uma história em quadrinhos de vanguarda realmente, com diferentes acepções, humor também diferente. Não? Era muito arrojado, né, para a época. Tem estudos até hoje que colocam o Crazy Cat como uma das histórias em quadrinhos clássicas mais inteligentes e mais fundamentais, né, das histórias em quadrinhos, das tiras de histórias em quadrinhos de humor. Não é um humor fácil, é um humor complexo, né? Um humor psicanalítico, digamos assim, surrealista. Então é muito interessante. Eu confesso que eu não li muito, eu li pouco, mas eu li também teorias sobre o Crazy Cat. Há pesquisadores que podem se aprofundar mais, né? Aqui tem até um texto que saiu no jornal: Crazy Cat é o metafísico dos gatos de papel. Haja complexidade vista nas tiras do Crazy Cat. Então, aqui nós temos o autor. Então, esse Poranduba Express Zine 3 é uma homenagem ao Crazy Cat, né? E no editorial ele diz aqui: o Poranduba surgiu em 1999, quando se falava nas comemorações de 500 anos do descobrimento do Brasil. Foi quando eu mostrei para vocês aqui, né, esse... Vou ler mais uns trechos para finalizar o vídeo. Motivado por isso, em abril desse ano, quando se falava, compulsei meu arquivo de revistas fanzines e delas extraí algumas histórias em quadrinhos com temática nacionalista e indigenista, e editei o primeiro número daquele ano, então, né? Em 2000 saiu o segundo número, a indicação para o prêmio HQ Mix daquele ano. Nos motivou a soltar o terceiro número em 2001. Em 2018 eu reativei o Zine, ele reativou o Zine, agora com a rubrica Express Zine, ou Express Zine, publicando em fevereiro de 2018 o número 1, com um dos quadrinhos que haviam sido publicados pela Folha de São Paulo entre os anos 90 e 91,
O número 1 trouxe a série nacional e popular. O número 2, em abril do mesmo ano, a série Grandes Personagens da Nossa História. Vídeo em nota na contracapa interna. Agora editamos o número 3 e pela primeira vez publicando material estrangeiro que justifica-se pela influência e alcance da série de Harriman, destacada no texto de abertura por Sérgio Augusto, que é esse texto aqui. Em tempo, o nome tal como adotado foi chupado de uma sucessão de notícias breves do tabloide Versus de 72. Esse nome que ele se refere, se eu não me engano, é o Poranduba. E aí ele faz uma dedicatória aqui para várias pessoas, dentre as quais a esposa dele, Luísa, mas também há alguns fanzineiros e quadrinistas. Fafaia Pelt, fanzineira, criadora do Cat Cine, que tem a ver com gatos, né? Cláudia Brino, Vieira Vivo, criadores da editora Costelas Felinas, mais alguns, e a Daniele Barros, fanzineira, biocientista, socioeducadora e palestrante. Por fim, ame e proteja os animais, eles são guardiões de sentimentos e sentidos que em nós já se apagaram. Então, eu gastei 20 minutos aqui, eu podia ter, enfim, estudado melhor os fanzines, para passar para vocês dados mais resumidamente. Mas eu não consegui, confesso que não deu. Porém, isso que está na minha mão aqui, esse material todo, ele é único, eles são fanzines. Eles têm aqui uma tônica de autoria cujos textos, né, escritos pelo autor Valdir Ramos, alguns dos textos, ou a criação das capas, o título, Poranduba, e toda a escolha, né, de cada material que foi para cada número, tudo isso é pensado. E não é feito para ser vendido em bancas ou em livrarias, é feito como uma espécie de resgate cultural daquilo que a pessoa tem como importante, como parte de sua vida e da vida dos que estão ao seu redor. E aí, no caso, da natureza dos animais. Então, o fanzine, ele tem prerrogativas que nós temos também em filmes, em livros, em quadrinhos oficiais, revistas, mas eles têm uma categoria mais autoral, mais introspectiva e mais internalizada. E que ele compartilhe com alguns, porque o fanzine não é um material que se possa ter muita tiragem, porque ele sai caro para o autor, ele não está vendendo para obter lucro, ele está compartilhando os seus ideários, suas ideias, aquilo que está na mente, mas que ele quer conversar, que ele quer trabalhar, compactuar, né, refletir com outrem, com os outros. Ele pode fazer isso com e-mails, com cartas, com desenhos, que é o que se faz. Mas ele também pode fazer isso juntando tudo numa revista autopublicada, que é um fanzine, e compartilhar. Eu recebi esse material por correio. Eu recebi, estou lendo aos poucos, estou vendo a importância que tem esse material paratópico em paralelo à oficialidade do que temos em geral publicado. Então, é algo complexo, simples e complexo ao mesmo tempo. Eu ainda estou estudando essa questão cada vez mais, tentando perscrutá-la, entender as motivações e as diferenças disso para uma revista oficial. Eu não tenho nenhuma na mão aqui para mostrar para vocês. Até mesmo um envelope, né? Então, essas questões são importantíssimas. E é isso. Então vamos continuar refletindo, produzindo e compartilhando esse objeto único, paratópico, e que é invisível à grande maioria das pessoas nas sociedades, ou nas sociedades no planeta inteiro, mas que existe e fazem compactuar, fazem liberar as ideias que estão lá com o Valdir Ramos e que estão agora compartilhadas comigo e um pouco com vocês. Desculpem pelo vídeo longo, eu não vou ficar mais tentando fazer vídeos curtos, o que sair, saiu. Grande abraço e até o próximo Gazine.